paz do Senhor, pessoal. Boa noite para vocês. Quero deixar uma reflexão da parte de Deus ao coração de vocês. E hoje eu quero falar sobre silêncio. Muitas das vezes a gente tem medo dessa palavra e a gente não entende o significado real dela. O silêncio muitas das vezes não quer dizer ausência de palavras, no sentido de não ter uma mensagem a passar. Às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. E quando eu vou falando disso, me vem à cabeça uma situação em que Jesus estava no barco com os seus discípulos e de repente o mar ficou bravio e o vento começou a soprar de tal forma que aquele barco começou a balançar. Os discípulos desesperaram o coração deles. E eles inquietos, eles questionaram, mas cadê o mestre? Será que ele não está vendo? Eles se indignaram porque Jesus estava dormindo no barco, enquanto o barco estava lá balançando de forma assim tremenda. E eles foram lá acordar o mestre e disseram: mestre, será que o senhor não está vendo o barco balançar? Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé. E aí que está uma coisa que me chama muita atenção, porque muitas das vezes a gente não entende o silêncio de Deus na nossa vida. A gente não entende que algumas situações, que nós passamos e que nós vivemos de luta, a gente não, naquele momento a gente não consegue ouvir a voz de Deus e a gente se questiona: mas cadê Deus? Onde é que está Deus? Será que Deus não tem me visto? Será que Ele não tem ouvido o meu clamor? Glória a Deus. A gente se desespera, perde a confiança no Criador. Eu quero dizer para vocês que os discípulos, eles conheciam Jesus. Ele sabia quem era o mestre, ele viu o mestre fazendo milagres, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que Jesus questionou: vocês são homens de pequena fé, porque independente se eu vou estar falando ou dormindo, eu estou no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E naquele momento, Jesus queria que os discípulos somente confiassem. Talvez eu esteja falando para você que tem vivenciado situações difíceis, que não está sabendo lidar e que está se desesperando de tal forma que está desacreditando das promessas de Deus. Eu quero dizer para você que por mais que você não ouça a voz de Deus na tua visão, diante dos teus olhos carnais, por mais que você não veja o agir de Deus, Deus ele está no controle. E interessante é que a gente tem essa tendência de ver o que é natural, mas a gente não consegue ver o sobrenatural. E no sobrenatural Deus ele está trabalhando, por mais que você não esteja vendo o trabalhar de Deus. E talvez esse silêncio de Deus, que você acredite ser o silêncio de Deus, seja um momento em que Deus está falando para você: ei, confia em mim, acredite que eu estou no controle de tudo. Guarda o teu coração. E no momento certo Deus ele vai manifestar o milagre. No momento certo ele vai dizer: vento, mar, aquieta-te. Eu cheguei, agora eu tomo controle, eu estou no controle. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você: descansa. Se você tem passado por situação difícil, se você tem passado por vendavais, alguma coisa esse silêncio tem te ensinado. Mas não perca a confiança no teu mestre. Você tem um Deus que está cuidando de ti. Glória a Deus. E lá na frente você vai ver o milagre. E você vai dizer: mas quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?